Fala, galera. Eu tenho certeza que hoje você vai ter uma avalanche positiva de ideias sobre a história do Brasil. Davi, tô com medo da avalanche. Tenho que te dizer que vai ser um compartilhar de bons conteúdos da história do Brasil que vão te dar discernimento ou fortalecer o teu discernimento de mundo, melhor dizendo, e vão te entregar conteúdos importantes para a percepção do Brasil colônia, mas precisamente a economia mineradora, as atividades subsidiárias, e posteriormente nós iremos para a crise do sistema colonial. Então, gente, vamos juntos nessa jornada. Tenho certeza que vai ser um encontro extremamente importante. Fique esperto, pô, inscreve no canal, por favor, dá lá uma força pro prof, tá? É tão importante a gente poder entregar um conteúdo de qualidade, de excelência, e você nos ajudar nessa jornada, tá? Eu sei que eu estou aí com você, sua casa, tablet, smartphone, estamos juntos nessa jornada, então vamos juntos, vamos começar. Inscreve no canal, dá aquele like, faz o seu bom comentário, nos ajuda, uma boa sugestão, nos ajuda. Vamos em frente, então. Segue comigo aqui, tá? Então, o tema que nós iremos tratar é economia mineradora, e aí um primeiro questionamento que é feito, afinal de contas, foi uma sociedade móvel ou foi uma sociedade estamental? Essa é a pergunta que logo, logo nós iremos responder. O primeiro detalhe dessa história é nós percebermos o contexto geral. Davi, o contexto geral da economia. Contexto geral da economia mineradora. Mineradora. Então, a economia mineradora, ela vai apresentar contexto que nós iremos aludir para com o século XVIII, tá? Então, nós iremos analisar o século XVIII. Vou dar uma melhorada aqui, tá? Pronto, acho que agora vai ficar, na medida do possível, perfeito. Quando a gente fala de economia mineradora, nós temos alguns detalhes importantes. Qual o primeiro detalhe? A exploração das jazidas minerais. Elas poderiam amenizar a crise da economia açucareira. Então, na realidade, de maneira didática, olha para mim agora, face to face. Quando a gente analisa a economia mineradora, nós entendemos que ela está no foco da coroa portuguesa, onde a coroa irá estimular portugueses virem para o Brasil ou ainda colonos, filhos de portugueses nascidos na América, os antigos homens bons, para que eles pudessem ter como foco essa região do Centro-Sul, portanto, as Minas Gerais. Então, vamos para um passo a passo, tá? Olha mais uma vez aqui na nossa escrita, a exploração das jazidas minerais, elas poderiam amenizar a crise açucareira, entregando, obviamente, para Portugal um volume, Davi, um volume de quê? Um volume de recursos para Portugal. Vamos lembrar ainda, olha para mim mais uma vez, a coroa portuguesa, ela vai experimentar. Davi, o que é que a coroa portuguesa ela irá experimentar? Um período de decadência, de colapso econômico. Vamos lembrar que os holandeses foram expulsos em 1654, eles partem para a região das Antilhas, no Mar do Caribe, e eles irão produzir açúcar. E o açúcar produzido na região antilhana irá concorrer com o açúcar do Nordeste brasileiro. Lembremos ainda que muitos engenhos e muitas fazendas haviam sido destruídos no processo de expulsão dos holandeses. Então é importante nós termos essa convicção, termos esse olhar, tá? Em 1702, volta para mim aqui na escrita, por gentileza, vamos juntos. Em 1702, é fundada a Intendência das Minas, que seria um órgão de fiscalização.
Davi, qual seria o papel da Intendência das Minas? Eu disse para vocês que o papel seria fiscalizar, contudo, ela promoveria também a distribuição das datas e a entrega do quinto. Davi, desculpa, não sei o que seriam as datas. Te direi agora. As datas, pessoal, elas eram lotes. Elas eram lotes auríferos. Auríferos. Davi, desculpa, eu não sei o que são lotes auríferos. Para tudo, olha para mim. Auríferos, pela madrugada. A gente está falando aí de ouro. Então, as datas seriam lotes auríferos. Volta agora mais uma vez para a escrita. E esses lotes auríferos, eles seriam entregues nas mãos dos colonos. Então, os colonos, eles deveriam desenvolver a lida, o processo de exploração, tá? Então, ficariam nas mãos dos ditos colonos. Davi, o que seria o quinto? Simples de perceber, o quinto nós estamos falando de 20% de arrecadação tributária. Chegamos ao Tratado de Methuen, e pelo Tratado de Methuen, a máxima em questão faz referência aos ditos panos e vinhos. Poxa, Davi, como é que funcionava panos e vinhos? Portugal, metrópole, deveria comercializar vinhos para a Inglaterra. Então, Portugal, na condição de metrópole, deve entregar os vinhos. E os ingleses? E os ingleses deveriam vender para Portugal, respectivamente, tecidos. Face to face, olha para cá, para o prof. Galera, é uma relação completamente injusta. Vamos lembrar que os ingleses financiaram o fim da União Ibérica em 1740. Portugal se tornou livre da Espanha. Os ingleses apoiaram Portugal na expulsão holandesa. Os holandeses foram expulsos do Nordeste em 1654. Chegamos, portanto, ao século XVIII, e aí, no ano de 1702, a Intendência das Minas, esse órgão de fiscalização, de gestão, de arrecadação, em 1703, a implementação do Tratado de Methuen. Davi, o que foi o Tratado de Methuen? Panos e vinhos. Portugal irá, portanto, vender vinhos para a Inglaterra. A Inglaterra, ela vai revender os vinhos do Porto na Europa, em outras partes do mundo. Enquanto isso, Portugal compra tecidos ingleses, a indústria têxtil portuguesa irá falir. Olha para mim agora na escrita, junto com o prof, em meio à falência da indústria têxtil portuguesa, então o colapso da indústria têxtil portuguesa, então o colapso da indústria têxtil lusa, em meio ao referido colapso, o que é que nós iríamos constatar? Olha mais uma vez para o prof, Portugal, para não perder o padrão de sua nobreza, pede recursos emprestados para a Inglaterra, não haveria uma dívida que não poderia ser aumentada. Então, Portugal, para pagar as dívidas com a Inglaterra, ela, mais uma vez, vamos para a escrita, ela vai entregar o ouro, parte do ouro tributado no Brasil. Ouro tributado. Então, em outras palavras, o que é que nós perceberíamos? Nós perceberíamos, muito cuidado agora, que pelo Tratado de Methuen, Portugal vende vinhos para a Inglaterra vende tecidos para Portugal. A indústria têxtil portuguesa irá colapsar, Portugal contrai novas dívidas, não há dívida que não possa ser aumentada, então Portugal pagará com parte do ouro explorado no Brasil, ou seja, o ouro tributado, ele irá, você é muito cuidado agora com essa informação, boa parte desse ouro, então, o ouro que Portugal obtém no Brasil, tá? O ouro que Portugal obtém no Brasil, vou bem cirúrgico agora, esse ouro, o que é que seria feito com ele, Davi?
esse ouro, ele irá, boa parte dele, para a Inglaterra. Não à toa, os ingleses iriam financiar a sua respectiva revolução industrial. Mais uma vez, face to face, olha para os olhos do prof. Davi, eu caí para trás. Eu também, é porque você não viu, mas eu caí para trás. Isso é realmente tosco, bizarro, medonho. Nós temos então uma coroa portuguesa que faz péssimos negócios com a Inglaterra e parte do ouro que Portugal arrecada no Brasil, ela transfere para pagar dívidas para com a Inglaterra. Então, o que é que percebemos? A mineração deixou buracos no Brasil, ela deixa igrejas em Portugal e palácios e indústrias na Inglaterra. Então, a mineração foi utilizada pelos portugueses para pagar dívidas que eles tinham com os ingleses. Fica a dica, algo terrível, marcou a história do Brasil colônia e naturalmente serve de lição para todos nós. Existe uma máxima: aquele que pede emprestado torna-se escravo de quem presta. Então, Portugal tinha uma relação análoga a uma escravidão para com os ingleses, uma relação de subalternidade, uma relação de dependência. Era muito comum na Europa ser dito que Portugal era colônia da Inglaterra. Fica a dica, importante reflexão, podemos então avançar. Vem comigo agora, aspectos do mundo minerador. Davi, desses aspectos eu posso inicialmente dizer para vós, tá, que nós temos o Centro-Sul. Davi, você fala de Centro-Sul, as Minas Gerais. Minas Gerais seria um epicentro. O epicentro da mineração. O epicentro minerador. Minerador. Então, dezenas de milhares de pessoas deixariam o norte, o nordeste, o sul em direção ao centro-sul. Inclusive, muita atenção a essa escrita que eu estou fazendo agora. Essas pessoas que deixam Portugal, norte, nordeste, sul e vão para o centro-sul, a região das Minas Gerais, elas irão promover a formação, a formação de um mercado interno. Davi, quando você fala de mercado interno, eu estou tratando de um diálogo. Um diálogo entre produtores, tá? Produtores e consumidores. Consumidores. Davi, eu aprendi isso super de boa. Então, na atividade mineradora, olha para mim mais uma vez, como haverá, todos vocês sabem disso, como ocorreria, tá? Uma explosão, olha para mim escrito, uma explosão demográfica. Essa explosão demográfica, ela obviamente levaria a um conjunto de necessidades. Então, ela aponta inevitavelmente para o mercado interno. Então, essa explosão demográfica cria um ambiente de necessidades e essas necessidades apontam para um diálogo entre consumidores e produtores. E isso levaria, obviamente, a uma integração colonial, colonial entre regiões produtoras. Davi, só falta você dizer, então, eu vou dizer agora, vai ficar registrado aqui. Eu direi para vocês, nós teremos o norte,
nós teremos o Nordeste, nós teremos o Sul produzindo, produzindo, tá? Produzindo, produzindo para Minas Gerais, que seria o centro-sul do Brasil. Olha para mim, por gentileza. Sei que vocês estão bem atentos. Nós estamos em um momento de grande importância. Então, quando nós analisamos o mundo minerador tão relevante para a formação social e econômica do Brasil, no Brasil colônia, obviamente reverberando na atualidade, daí imaginar que esse mundo minerador ele impacta de uma maneira devastadora o ambiente, o ecossistema, e aí eu lembro, né, dos desastres ocorridos em Minas Gerais, esse olhar muito fortemente ligado à extração mineral e o descuido com as medidas de proteção e sustentabilidade no que concerne ao meio ambiente. Mas a mineração gera, como disse para vocês, essa explosão demográfica, a mineração atrai populações do norte, sul, nordeste, da Europa, e essas populações, elas vão gerando um adensamento, uma explosão demográfica. Há aí um universo de necessidades. Essas necessidades, elas são por alimentação, mas ao mesmo tempo por serviços de natureza diversa, médicos e dentistas, enfermeiros, engenheiros urbanistas, advogados, jornalistas, escritores, professores. Então, nós temos na região das Minas Gerais não só a formação do mercado interno da colônia, mas ao mesmo tempo a formação de uma classe média que vem de fora para dentro. E por que de fora para dentro? Porque o Brasil não apresentava faculdades para a formação dessas profissões, que foram, obviamente, tão necessárias. Está claro até aqui? Está de boa? Posso seguir? Estou me fazendo entender? Estamos juntos nessa caminhada? Não esquece, olha para o prof, vai lá, por gentileza, inscreve no canal, tá? Muito importante o seu bom comentário, muito importante o seu like, fortalece a nossa caminhada. Então vamos juntos, a gente continua com a mineração e você vem para a minha escrita, vem me acompanhar. Estou escrevendo aqui para você, com o maior prazer. Então vamos juntos dentro dessa caminhada. Pessoal, ainda a respeito, tá, do mundo minerador, é importante nós lembrarmos que o regime de trabalho era o escravista. Davi, então não haviam assalariados. Claro que existiam trabalhadores livres, tá? Médicos, advogados, dentistas, engenheiros calculistas, padeiros, pedreiros, construtores. Então, é bem óbvio que se teria face to face, olha para mim mais uma vez, haveria um quantitativo de mão de obra livre nessa região, é óbvio. Mas nós não podemos negar que a base econômica ainda estava muito fortemente conectada à exploração de seres humanos postos na condição de escravos. Então, volta mais uma vez para a minha escrita, aqui, estamos escrevendo juntos. Havia um regime escravista, tá? Que nós não podemos negar. E esse regime escravista, ele vai ser utilizado na atividade mineradora, tá? Esse regime escravista, ele também está ligado ao lucro mercantil de seus comerciantes. Mas, além do lucro mercantil, a própria tributação, a tributação metropolitana. Pelo número de escravos se cobrava a captação. Então, a tributação lusa, a tributação metropolitana. Aí vem aquela pergunta, né? Davi, que pergunta, por gentileza, eu estou ali na dúvida. A pergunta é: a sociedade da mineração, a sociedade mineradora, ela foi móvel ou estamental? Tenho que dizer para vocês que a sociedade mineradora, ela foi uma sociedade
com mobilidade, com mobilidade relativa. Mobilidade relativa. Se comparada, se comparada a, se comparada à economia. Açucareira. Olha para mim mais uma vez. Então, a sociedade mineradora, ela foi móvel ou estamental? Ela era uma sociedade estamental. Contudo, ela apresentava uma maior mobilidade se comparada ao mundo do açúcar. E por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo do açúcar não existe uma classe média atuante de médicos, advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos, professores. Estava então, basicamente, no mundo do açúcar, uma elite de senhores de engenho, uma base de escravos. Essas camadas flutuantes de artesãos, comerciantes, de engenheiros, de construtores de engenhos, ela é uma camada inexpressiva. Então, quando nós olhamos para o mundo minerador, essa camada intermediária, ela tem uma expressão, ela tem um elemento quantitativo que nós não podemos, obviamente, negar. Então, a sociedade da mineração, móvel ou estamental, é uma sociedade estamental que apresenta uma mobilidade relativa, portanto, se comparado ao universo do açúcar. Olha mais uma vez para a minha escrita, lembremos ainda que esse mundo ele tem uma forte conexão. Qual é a conexão, Davi? A influência. A influência iluminista. O pensamento liberal burguês, o racionalismo, a influência iluminista. E nessa influência iluminista, não podemos deixar de mencionar uma elite intelectual que vai ser formada, olhem para mim, Lisboa, Londres, Paris, Madrid, e ela, depois de vivenciar uma experiência nas ciências jurídicas, economia, vivenciar uma experiência no letramento, retorna ao Brasil. E ao retornar ao Brasil, mais uma vez, para minha escrita, juntos, nós teremos uma elite intelectual que promoverá, Davi, essa elite intelectual, ela vai promover o quê? Ela vai promover o arcadismo. O arcadismo. Davi, então o arcadismo, ele envolve face to face, olha para os olhos do povo, tá? Eu, que apaixonado por você, derramando esse conhecimento, trabalhando juntos o conhecimento, essa elite intelectual de camadas médias da colônia que foram viver essa imersão na Europa, ou mesmo os filhos da elite mineradora, grandes proprietários das minas, senhores da mineração, ricos comerciantes, eles mergulham na cultura iluminista do pensamento liberal burguês, essa corrente racionalista filosófica, na sua arte liberal econômica, no seu liberalismo político, e isso acaba influenciando a modelagem da cultura no Brasil. E ao influenciar essa modelagem da cultura no Brasil, nós vamos observar no padrão arquitetônico um barroco que se diferencia do barroco da economia açucareira. O barroco da mineração, ele traz consigo as pedrarias, os metais preciosos, os cristais, os diamantes, os brilhantes. E, ao mesmo tempo, na produção literária, o arcadismo, onde esse homem está vivendo no arcadismo do século XVIII no Brasil uma influência iluminista, uma influência que o coloca na transição de alguém que outrora era obscuro e agora alcança a iluminação, de alguém que ainda estava submetido
há uma razão exclusivamente teocêntrica e agora ele está vivendo um caminhar para o antropocentrismo. Ficou claro isso? Super de boa. Podemos continuar. Então, vem mais uma vez para a escrita com o prof. Perceberemos na mineração, a gente continua, obviamente, no século XVIII, mas nós entenderemos aqui a criação das casas de fundição. Davi, qual era o objetivo das casas de fundição? O ouro seria, obviamente, derretido, ele seria transformado em barras para se dificultar o contrabando, e dentro desse contexto das casas de fundição, haveria também a separação do quinto. Então, 20% daquilo que era tributado pela metrópole. Em 1729, demorou, na região do Arraial do Tijuco, ou Tijuca, como se queira mencionar, atual Diamantina, ocorreu a descoberta de diamantes. A coroa portuguesa, olhem para os meus olhos agora, por gentileza, ela dormiu no ponto. Como assim dormiu no ponto? De 1729, que ela encontra os diamantes, ela passa algo em torno de 11 anos, volta para a escrita. Em 1740, ela, coroa portuguesa, irá, Davi, ela irá fazer o quê? Ela irá criar o distrito diamantino. Então ela cria uma área, ela vai criar um limite geográfico. Ela vai criar um limite geográfico, tá? Isso no ano de 1740. Uma área que deveria ser, obviamente, explorada por empresários. Davi, como é que é isso? Sim, a coroa portuguesa vai entregar para empresários, empresários, o direito de explorar os diamantes. Eles são os contratadores. Contratadores. Eles vão pagar um tributo à coroa para que eles possam ter direito de promover a extração de diamantes. Extração de diamantes. Simples assim. Então, mais uma vez, face to face, olha aqui para o prof. 720 casas de fundição. Nós teremos na mineração um ouro derretido, fundido, transformado em barras para dificultar o contrabando. Em 1729, a coroa descobre diamantes, mas ela dorme no ponto. E uma vez lesando, em 1740, ela cerca a área e entrega a exploração para empresários. Muitos desses empresários, malandros, malacas, corruptos. E aí, o que é que esses empresários fazem? Eles irão corromper os fiscais do distrito diamantino. E eles irão, inclusive, utilizar seres humanos postos na condição de escravos para contrabandear diamantes, transportando em mulas, transportando em cavalos, em éguas, em animais de carga. E aí a coroa portuguesa descobrirá que estaria sendo roubada, mas ela descobre muito tarde. Lá em de 1771, a coroa vai afastar da região os contratadores. O Joaquim e o Manuel, um olha para o outro, olha aqui para a minha escrita, eles, pô, estamos sendo roubados, então vamos criar nessa região aquilo que convencionou-se chamar de extração, a extração real. Então, a extração real, ela é implementada. A coroa portuguesa achava que a partir desse momento tudo estaria sintomaticamente resolvido. Olha mais uma vez para a escrita do prof. A mineração, então, teria o seu ápice. Davi, qual seria o ápice da mineração? Bem simples, de 1741 a 1761. É o ápice da produção aurífera. 1771 é o declínio da mineração. Davi, face to face, rostinho do prof, olhem para mim, por gentileza. O que é que nós iremos constatar, pessoal? Nós iremos chegar a uma constatação.
Até hoje, ouro e diamantes existem no Brasil, nós muito bem sabemos, mas a grande questão é que lá no século XVIII, segunda metade, a técnica de extração ela era precária, não existia uma prospecção nas, digamos, baixas camadas. Então não havia uma prospecção que pudesse encravar o solo em 10, em 100, 200 metros de profundidade. Então, o que posso dizer para vocês é que o colapso da mineração ele estaria ligado ao esgotamento das jazidas de superfície, ao mesmo tempo ao contrabando que continuava existindo, ou ainda a intensa tributação da coroa portuguesa, que não estava nem aí para o ecossistema, não queria sequer saber da mãe natureza, isso é utopia. E o lance todo era realmente arrecadar. Olha mais uma vez para a minha escrita, o próprio Marquês de Pombal, ele teria promovido, Davi, o quê? A fixação de 100 arrobas anuais, aproximadamente 1,5 toneladas de ouro. Essa fixação que nós chamaríamos de decreto, o decreto régio, o decreto real, tá? Das 100 arrobas, era uma estratégia da coroa portuguesa para tentar continuar arrecadando em meio ao esgotamento das jazidas de superfície. Mas isso levaria, como vocês muito bem sabem, vocês já perceberam outrora, isso levaria a um colapso, a crise do sistema colonial. colonial. Vai aqui uma dica de grande importância para nós. Davi, qual é a dica? A crise açucareira. A crise açucareira. Ela levou, não esqueçam disso, por gentileza, ao estímulo da mineração, tá? Como elemento de compensação. A crise da mineração, então a crise da mineração, vou chamar aqui vulgarmente a crise do ouro, vai levar atividades subsidiárias. Davi, como assim atividades subsidiárias? Vamos lá, pronto, perfeito. Agora, a crise do ouro, ou seja, a crise da mineração, levaria às famosas atividades substitutivas ou atividades subsidiárias. Quais são as atividades subsidiárias? Pessoal, quando eu falo de atividade subsidiária, mais uma vez aqui na escrita com o prof, a exploração do fumo, cacau, a exploração da mandioca, então a farinha de mandioca, temos fumo, cacau, farinha de mandioca, o charque, os subprodutos do leite, a própria pecuária. Então, em meio à crise da mineração, esse é um momento importantíssimo para nós, tá? Momento importantíssimo. Eu sei que vocês estão com o prof, estão comigo agora. Momento de grande importância. Em meio à crise da mineração, o colapso das jazidas de superfície, a vivência ela seria evocada pelas atividades subsidiárias. E aí nós temos, dentro desse contexto, a produção de fumo, cacau, mandioca, charque. Davi, algodão, claro, algodão. Davi, o fumo, a indústria tabagista. Davi, o cacau, a indústria de alimentos. A mandioca, a farinha de mandioca que seria utilizada para alimentar a população pobre na colônia e começou a ser exportada para a Europa. O charque, alimentar a colônia, mas passou a ser exportado para a Europa. Pecuária, a pecuária, ela irá ser uma atividade, digamos, complementar do mundo do açúcar, do mundo do algodão, do mundo do cacau, do próprio mundo da mineração. E o algodão, nós entendemos que ele vai atender à revolução
industrial. E aí eu estou mencionando 1760. De boa, pessoal. Fechamos então esse importante ciclo no que concerne à mineração no Brasil colônia. Sociedade móvel estamental, você já matou a charada, é uma sociedade estamental, violenta, miserável, profundamente desigual, uma sociedade de famélicos, de famintos, uma sociedade escravista. Contudo, essa sociedade apresentava uma maior mobilidade, se comparada, obviamente, ao mundo do açúcar. De boaça, fechamos um importante ciclo, agradecer a atenção de vocês, dizer o quão é honroso para mim, alegria, estar nessa caminhada com você. Não esquece, vai lá, dá força, inscreve no canal, somando-se a isso, por gentileza, calçando aqui a sandalinha da humildade, deixa aquela boa sugestão de melhoria. Abraço, até mais, a gente se vê na crise do sistema colonial.